Três motivos pelos quais eu acredito que a Uber vai sair do país se o governo Lula regulamentar os aplicativos de transportes. Vem comigo. Na rotatória, siga em frente. E o motivo número 1 é por causa da burocracia. Com a regulamentação dos aplicativos de transporte, isso vai gerar muita burocracia para os aplicativos. Já imaginou a Uber tendo que pedir autorização para o governo para fazer qualquer atualização no aplicativo? Qualquer campanha, qualquer nova categoria que a Uber for criar no aplicativo, ela vai ter que pedir autorização para o governo, e essa autorização é burocrática e demora. Então, esse processo de inovação da Uber vai acabar com a regulamentação. Hoje a Uber, do dia para a noite, ela cria uma nova categoria, ela cria uma promoção, ela muda o aplicativo, ela atualiza o aplicativo, e essa velocidade é muito rápido. Só que com a regulamentação dos aplicativos de transporte, a Uber não vai conseguir agir desta forma tão rápida. Qualquer atualização que ela for criar no aplicativo, ela vai ter que pedir autorização do governo. E a burocracia do governo, você sabe como que é, né? Para sair uma autorização do governo, demora. Isso vai fazer o aplicativo da Uber se tornar obsoleto. Toda vez que ela quiser atualizar o aplicativo, vai ter que pedir autorização do governo, e isso demora. Ela não vai conseguir acompanhar a velocidade que está o avanço da tecnologia. E a Uber é uma empresa de tecnologia. Então, por este motivo, por causa da burocracia do Brasil, eu acredito que se o governo regulamentar os aplicativos de transporte, a Uber pode sair do Brasil. E o segundo motivo que eu acredito que a Uber vai sair do país é por causa da diminuição dos lucros. Com a regulamentação, com certeza vai gerar taxa e imposto para a Uber. Você pode falar que o dinheiro vai sair dos motoristas, mas o dinheiro do motorista é o lucro da Uber. E uma fatia do lucro da Uber vai ter que ir para o governo. A Uber vai ter que pagar licença, vai ter que pagar alvará, vai ter que pagar um monte de taxa e imposto para o governo. Logo de cara, o lucro da Uber vai reduzir de forma exponencial. Então, este é o segundo motivo pelo qual eu acredito que a Uber vai sair do Brasil se o governo Lula regulamentar os aplicativos de transporte. E o terceiro motivo pelo qual eu acredito que a Uber vai sair do país é pela diminuição drástica dos motoristas. Com a regulamentação dos aplicativos, o trabalho com o aplicativo de transporte vai perder o sentido para muitos motoristas, inclusive para mim. Porque hoje o que eu mais valorizo no trabalho com o aplicativo de transporte é a flexibilidade que o aplicativo me dá. Eu posso escolher quando e por quanto tempo eu quero trabalhar. Quando eu não quero trabalhar, eu simplesmente desligo o aplicativo e não recebo nenhuma punição. É diferente do trabalho CLT. Se os aplicativos de transporte trabalhar como CLT, a gente vai ter que comprovar pro aplicativo horas trabalhadas. Então a gente não vai ter essa flexibilidade de simplesmente desligar o aplicativo e não ir trabalhar. Então, com a regulamentação dos aplicativos de transporte, o número de motorista cadastrado vai cair drasticamente. Os primeiros motoristas que vão sair da plataforma são os motoristas que têm os aplicativos como principal fonte de renda, assim como eu. Para a gente não vai mais fazer sentido continuar aí se arriscando, gastando muito com o carro, dirigindo nesse trânsito estressante, para ter que comprovar hora para aplicativo. O trabalho por aplicativo é um trabalho moderno. Eu mesmo escolhi trabalhar com o Uber porque é um trabalho flexível. Eu não tenho que responder para ninguém, não tenho que dar satisfação para patrão, trabalho no horário que quero. Eu decido o horário que eu quero trabalhar. Se eu quiser sair 5 da manhã, eu saio. Se eu quiser sair 8 horas da noite, eu saio. Se eu não quiser trabalhar, eu simplesmente desligo o aplicativo. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Com a regulamentação, se os aplicativos e os motoristas virarem CLT, a gente vai perder essa flexibilidade e vamos ter que comprovar horas para o aplicativo. Então, esses são os 3 motivos. E o principal deles é a burocracia. Lembre-se que a Uber é uma empresa dos Estados Unidos e lá eles não estão acostumados a lidar com tanta burocracia. O principal motivo que eu acredito que vai fazer a Uber sair do Brasil é a burocracia do Brasil. Imagine, qualquer atualização que a Uber quiser fazer no aplicativo vai ter que pedir uma autorização para o governo. E a autorização para o governo, sabe como que é? Eles colocam em votação,
debatem o texto para depois sair a autorização. Pode ver na prática, aqui no meu bairro, qualquer coisa que quando o governo fala que vai asfaltar uma rua, demora 5 anos para eles conseguirem aprovar o orçamento. Tá entendendo? Com a Uber vai ser a mesma história. Se os aplicativos forem regulamentados, isso significa que qualquer atualização que a Uber for fazer para aumentar ou para diminuir os ganhos do motorista, vai ter que passar pelo governo. O governo vai ter que autorizar. Então, eu acredito que este é o principal motivo. A burocracia do Brasil é o principal motivo que pode fazer, sim, a Uber vazar do Brasil. Tem gente que fala que a Uber não vai sair do Brasil porque o Brasil é um dos países que mais gera lucro para a Uber. Sinceramente, a Uber, pelo meu conhecimento, a Uber é da BlackRock. A BlackRock não tá nem aí, cara. O Brasil é como se fosse assim, como se fosse, sei lá, R$100 a menos no nosso orçamento para a BlackRock. Então a BlackRock gosta do Brasil, claro, porque aqui consegue fazer muito lucro, mas se o governo vir com muita burocracia para cima dos aplicativos, a Uber sai do Brasil, assim como a Uber já saiu de outros países. Então este é o principal motivo. A burocracia do Brasil pode sim fazer a Uber sair do Brasil. A Uber é uma empresa americana, ela não está acostumada com tanta burocracia assim como tem aqui no país. Imagina ela pedir para criar lá, vou criar aqui o novo Uber Turbo, que vai pagar R$10 por corrida para cada motorista. Ela não pode atualizar simplesmente o aplicativo da hora para a noite, ela vai ter que mandar essa proposta para o governo vai ter que analisar a proposta, depois colocar em votação para depois sair a autorização. Tudo isso vai acabar com o processo de inovação da Uber. A Uber bate no peito e fala que é uma empresa de inovação. E, de fato, para pior ou para melhor, a Uber está sempre inovando. Este ano mesmo aqui na minha cidade, chegou o Uber Pet. O Uber Pet, até onde eu sabia, só existia nos Estados Unidos. A Uber atualizou o aplicativo e criou o Uber Pet. Agora, no mês passado, em outubro, tivemos 2 atualizações. A Uber simplesmente mudou o turbo, que era ganhos por hora, que era ganhos por corrida, passou a ser ganho por hora e acabou com a dinâmica. Com a regulamentação, a Uber não vai ter essa agilidade, nem para prejudicar o motorista e nem para ajudar o motorista, porque qualquer atualização que ela tiver que fazer no aplicativo vai ter que passar pela autorização do governo. Então a burocracia é o principal motivo que eu acredito que a Uber pode sim sair do Brasil. Agora, o segundo motivo também é impactante para a Uber, porque a Uber está operando aqui no Brasil de certa forma, de forma clandestina. Ela não tem que pagar imposto diretamente para o governo, porque todo mundo que atua no Brasil tem que pagar imposto para o governo, mas a Uber não está pagando imposto diretamente para o governo. E o governo não cobra barato não, hein? Ela vai cobrar mais de 20% de imposto aí em cima da Uber, imagine. A Uber perdendo 20% do seu lucro só para pagar imposto para o governo. É difícil a Uber continuar no Brasil se os aplicativos forem regulamentados agora. Inclusive está marcado para agora, no mês de dezembro. E você sabe como que é a regulamentação do Brasil. Não é que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem alguns estados lá que o Uber é regulamentado. Só que a regulamentação de lá não é tão burocrática quanto aqui do Brasil. Então esses são os 3 motivos que eu acredito, que vai fazer a Uber sair do país se o governo regulamentar os aplicativos de transporte. Burocracia, diminuição no lucro e diminuição drástica dos motoristas cadastrados. Mas e você? Também acredita que a Uber pode sair do Brasil se o governo regulamentar os aplicativos de transporte? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião.